Qual o jejum que alcança a graça de Deus? É isso que hoje a palavra de Deus vem ensinar a mim e a você. Na primeira leitura, por meio do profeta Isaías, o Senhor nos diz que há um jejum que nos garante o auxílio de Deus. Há um jejum que nos garante o socorro divino. Há um jejum que faz com que a nossa luz brilhe como a aurora, que a nossa saúde se recupere mais depressa. Está aqui na palavra de Deus. E que jejum é esse? Não é o jejum dos fariseus de hoje do Evangelho, não é? Presos a um legalismo estrito, a uma prática puramente exterior, não. Mas é um jejum acompanhado pelo coração. Um jejum vivenciado a partir de dentro. A igreja nos convida, todos os cristãos, a algumas práticas, a oração, o jejum, a esmola, não apenas no tempo da quaresma, mas no tempo quaresmal, essas práticas precisam ser intensificadas. Mais oração, mais jejum, mais esmola. Guarda no coração. O que a oração pede, o jejum alcança, e a misericórdia, a esmola, a caridade recebe. Entenda este caminho, porque na oração eu me reconheço dependente de Deus. Por meio do jejum, eu me deixo conduzir pelo Espírito Santo. O que então alarga o meu coração para que eu possa viver então as obras de misericórdia, que eu possa praticar a caridade com o meu próximo, abrindo o meu coração às necessidades do outro. A oração, o jejum, a esmola. E antes que alguns possam objetar dizendo, mas o jejum é uma prática ultrapassada, é uma invenção da igreja, dos homens. Não. Jesus jejuou no deserto por 40 dias. Você lembra disso? O que lhe fortaleceu para o combate espiritual, para vencer Satanás. Sim, Jesus poderia ter vencido Satanás com seu poder divino, mas ele escolheu derrotar Satanás por meio da sua humildade, da sua obediência ao Pai. E o Senhor então diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você também se recorda daquele episódio em que Jesus exorta os seus discípulos e diz, olha, existem certos demônios que só podem ser expulsos pela força do jejum. Quão grandiosa essa prática milenar. Aqueles que jejuam são aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito Santo de Deus. Quando entramos num avião, num ônibus, no carro, nos deixamos conduzir por aquele motorista. Queira Deus que seja experiente, esteja atento, não sonolento. Mas imagina o que é se deixar conduzir pelo Espírito Santo. Você quer se deixar conduzir pelo Espírito Santo? Então, abraça essa prática. Jejue. Nossa Senhora diz que a oração e o jejum podem parar uma guerra. Uma guerra que está acontecendo fora de nós, pela qual nós estamos rezando. Guerras que acontecem dentro de nós, em nossas casas, nas nossas famílias também. Nossa Senhora diz, quem reza e jejua não tem medo do futuro. Gente, quão fortes são essas palavras. A partir de hoje, quando alguém se aproximar de você e disser, eu ainda não alcancei a minha graça, você vai perguntar, já fez o jejum? Porque aquilo que na oração você pede, o jejum alcança. E por que quem jejua se deixa conduzir pelo Espírito Santo? Porque o jejum possibilita exatamente essa vitória sobre as paixões, sobre a sensualidade, esse autodomínio, como eu falei. Nós vamos então, o Espírito Santo submete a alma, que submete o corpo à carne. Caso contrário, a carne violenta a alma, que expulsa o Espírito, que expulsa a graça de Deus. Por isso diga hoje, não, eu quero me deixar conduzir pelo Espírito Santo. Porque a carne e o corpo têm desejos contrários ao Espírito. Então precisamos fortalecer esta alma, abrindo-a à ação do Espírito Santo de Deus, para que fortalecida então submeta o corpo. E assim somos felizes. Então hoje diga, eu quero viver esse projeto de Deus para mim. Eu não quero uma casa desordenada, eu quero uma casa ordenada. Retiro quaresmal, o período quaresmal é tempo de mudança, é tempo de esperança, é tempo de transformação interior. E esse é o verdadeiro jejum. O jejum que, claro, é ter uma maior sobriedade na alimentação, comer de maneira mais moderada, mas acompanhado pelo coração. De modo que essa transformação interior possa acontecer, fazer com amor, por amor.
E eu quero recordar a você, né? Até a promulgação do Código de Direito Canônico, em 1983, os cristãos observavam o jejum durante todo o período quaresmal. Imagina, homens e mulheres fortalecidos. Mas ainda hoje, a igreja continua, né? Continua nos convidando, nos convocando à penitência. Sim, a igreja reconhece a quaresma, né? Declara, sim, a quaresma como um tempo de maior penitência. E as sextas-feiras da quaresma, dias de penitência por excelência. Considerando aquela sexta-feira santa, né? Rumo à qual nós estamos caminhando, para a qual nós estamos também nos preparando. Hoje é dia de jejuar. E qual o jejum que a igreja prescreve? Né? Uma refeição completa até a saciedade e as 2 outras refeições moderada, mais leve. Isso nos fortalecerá, alcançará a graça de Deus. Né? É o que nós estamos hoje testemunhando aqui nesta palavra. Vamos para a proclamação. Hoje o Senhor nos fala deste jejum que alcança a graça. Né? No Evangelho de hoje, quero convidar você a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e, claro, já deixar o seu like. Né? Porque assim, além de impulsionar a evangelização, por meio desse like você diz, eu compareci ao encontro com Deus na sua palavra, eu estive no encontro com Deus. Né? Então já deixa o seu like. Vamos rezar? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 9, versículos do 14 ao 15. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Já vai agradecendo ao Senhor que hoje nos revela este tesouro. Estamos redescobrindo tesouros. Não é? O jejum que alcança a graça de Deus. Por isso reza. Vamos rezar juntos, dizer: Senhor, abre o meu coração a acolher este ensinamento. Abre o meu coração para que eu possa, seguindo os teus passos, também seguir o teu exemplo. O Senhor jejuou. E assim o Senhor se preparou para o combate espiritual. Alcançou a vitória. Senhor, dai-me a graça de também jejuar. Dai-me a graça de abraçar essa prática milenar na igreja que conduziu tantos homens e mulheres à vitória. Sim, Senhor, hoje eu te peço esta graça. E eu coloco como intenção para este dia de jejum é que você apresenta a necessidade do seu coração. Nesse dia de jejum eu te peço pela conversão deste esposo e esposa, pela minha conversão, deste filho, deste irmão, destes pais. Eu te peço por esta graça, seja material, física, espiritual, coloca diante do Senhor, tomando posse dessa palavra que diz: o que a oração pede, o jejum alcança. E pede, suplicando esta graça ao Senhor, né? Se compromete, como nos ensina, nos exortava São Leão Magno, né? Não há vitória sem compromisso. Quem se comprometer vai vencer. A oração, o jejum, a esmola. Uma quaresma inesquecível, onde seremos verdadeiramente transformados. Obrigada, Jesus, por este grande chamado, por essa oportunidade que o céu me está dando de viver uma quaresma como nunca antes eu vivi, de finalmente entender a grandiosidade deste tempo. Obrigada, Jesus, eu já agradeço por todas as graças que o Senhor está derramando agora. Obrigada, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje também é um dia de nos abstermos de carne, né? E carne aqui comporta os alimentos de origem bovina, suína, aves, né? Ou seja, a nossa refeição no dia de hoje deve ser a base peixe, frutos do mar, ovos, né? Leite. Com certeza, fome não passaremos, mas nos alimentando com sobriedade, vivendo este jejum que a igreja nos pede,
quantas graças nós vamos tocar, não só para nós não, mas para o mundo inteiro. A oração e o jejum que podem parar uma guerra. Coloca hoje como intenção do seu jejum também pela paz no mundo. Senhor, freia toda a ação do mal pela força de um exército que reza e que jejua. Envie esta palavra, compartilhe. O que maior bem podemos fazer a uma alma, não é? Do que apresentá-lo o caminho de conversão, de salvação. Quantas pessoas que ainda não alcançaram a graça porque não descobriram esse tesouro que é o jejum. O que a oração pede, o jejum alcança. Que você não esqueça deste ensinamento que hoje o Senhor nos dá. Temos um encontro marcado na família Exército de São Miguel. No Rosário da Madrugada, às 4 horas, tem sido encontros inesquecíveis. Estamos fazendo uma peregrinação espiritual, estamos fazendo um itinerário espiritual. Venha com a gente, ainda dá tempo. E claro, na hora da misericórdia, às 14h30, às 19 horas, no poderoso terço do combate. Gente, uma quaresma para ficar na história e para guardar na memória. É o que nós estamos vivendo. Eu faço questão de partilhar essa alegria com você. Venha rezar com a gente. Traga o seu impossível e apresente diante do Senhor. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.